Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo. O nosso trabalho é sobre a ausência da imputabilidade. Júlio Fabrini Mirabete destaca que imputabilidade é a capacidade de reconhecer o caráter ilícito do fato por ele perpetrado, assim como determinar-se de acordo com esse entendimento. Imputabilidade é, assim, aptidão para ser culpável. Ao contrário de imputabilidade, temos a inimputabilidade, que é a incapacidade de reconhecer o caráter ilícito do fato, sendo, neste caso, isento de pena pela ausência da culpabilidade. Dessa forma, é necessário que o agente seja portador dessa condição no momento da prática do crime, e tal condição será comprovada através de laudo realizado pelo perito. O Código Penal dispõe que as causas da exclusão da imputabilidade, sendo elas a doença mental, o desvio mental incompleto ou retardado e a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Para que o indivíduo seja imputado pela prática de um fato punível, deve estar presente o elemento cognitivo, que é a capacidade de reconhecer o caráter ilícito do fato, e o elemento volitivo, que é a autodeterminação, o autocontrole de uma conduta. Na ausência dos dois ou de um deles, teremos os inimputáveis, os semi-imputáveis ou com imputabilidade reduzida. Vale ressaltar que o artigo 27 do Código Penal destaca que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas da legislação especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, a menoridade penal constitui causa da exclusão da inimputabilidade, visto que se enquadra no rol de desenvolvimento mental incompleto. Nesse entendimento, sendo constatado qualquer hipótese acima, o agente será absolvido e remetido obrigatoriamente a medidas de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, em outro estabelecimento adequado. A semi-imputabilidade está prevista no artigo 26 do parágrafo único do Código Penal. É uma doutrina muito polêmica, pois é difícil enquadrar alguém como semi-imputável. O grande e respeitado jurista e doutrinador Nelson Hungria discorda da semi-imputabilidade. Para ele, o indivíduo entende ou não entende sobre o ato ilícito. O semi-imputável é o indivíduo que possui a capacidade de reconhecer o ato ilícito. Porém, no momento do ato criminoso cometido, o indivíduo não estava em plena consciência do que estava fazendo. Ele não era inteiramente imputável e nem inteiramente inimputável, ficando assim em um meio termo. Para o semi-imputável, o artigo 98 do Código Penal vai aplicar a redução de 1 a 2/3 da pena, ou irá aplicar uma medida de segurança. Um grande problema sobre a semi-imputabilidade é o atestamento da mesma, porque em muitos casos é muito difícil provar que o indivíduo agiu assim. Para que a pessoa responda pelo ato ilícito, é necessário 3 requisitos: a consciência, o domínio sobre a vontade de cometer o ato e a consciência que o ato é ilícito. Se houver ausência de um destes requisitos, o indivíduo poderá ser conduzido através da semi-imputabilidade. Para que a semi-imputabilidade possa ser aplicada, é necessário observar a questão biológica do indivíduo. Se a pessoa tem uma doença mental ou se tem o desenvolvimento mental incompleto. A outra questão é o psicológico, ser inteiramente capaz ou não. O critério biológico será analisado por meio de uma perícia, ou já o critério psicológico será analisado pelo juiz de acordo com as provas anexadas nos autos do processo. Inimputabilidade penal é a incapacidade que o agente tem em responder por sua conduta delituosa. Melhor dizendo, o sujeito não é capaz de entender que o fato é ilícito e de agir conforme esse entendimento. Sendo assim, a inimputabilidade é causa de exclusão da culpabilidade, isto é, mesmo sendo fato típico e antijurídico, não é culpável, eis que não há elemento que comprove a capacidade psíquica do agente para compreender a reprovabilidade de sua conduta, não ocorrendo, portanto, a imposição de pena ao infrator.
O sujeito é inimputável ao tempo do cometimento do crime. Então imaginem o Jamanta daquela novela belíssima. Ele comete um crime, nessa situação ele é processado e recebe medida de segurança, aquilo que se chama de sentença absolutória imprópria, ou seja, tratando-se de réu inimputável, hipótese prevista no artigo 26, caput, é imperativo o decreto absolutório, embora com aplicação de medida de segurança. A isso chama-se sentença absolutória imprópria, por ausência de imputabilidade. São causas da inimputabilidade: doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menoridade, embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, dependência de substância entorpecente. Como vimos, então, o indivíduo considerado inimputável, caso cometa um crime, ele não será submetido a uma prisão, mas sim a uma medida de segurança. Essas medidas, conforme destaca o artigo 96 do Código Penal, elas podem se dar de duas maneiras. A primeira, por internação em hospital psiquiátrico de custódia, e a segunda, por uma sujeição a tratamento ambulatorial. Já no artigo 97, nós temos a previsão de que, se o crime for punível com detenção, poderá o juiz submeter o indivíduo a tratamento ambulatorial. Isso nos diz que, se o crime cometido trouxer como pena a reclusão, equivaleria então à medida de segurança mais gravosa, que seria a internação. Caso o crime tiver como pena a detenção, seria a medida de segurança menos gravosa, o tratamento ambulatorial. Porém, a doutrina e a jurisprudência elas vêm defendendo uma relativização dessa imposição de medida de internação para tratamento do inimputável que praticou um delito punível com reclusão. E isso admitiria, então, a submissão do agente a um tratamento ambulatorial quando se manifestar a desnecessidade da internação. Esse posicionamento ele também traz alguns doutrinadores, alguns juristas, como o Guilherme de Souza Nutti, que diz, abre aspas, diz a lei ser obrigatória a internação do inimputável que pratica fatos típicos e antijurídicos punidos com reclusão. Entretanto, esse preceito é nitidamente injusto, pois padroniza a aplicação de sanção penal e não resolve o drama de muitos doentes mentais que poderiam ter suas internações evitadas. Fecha aspas. Através de pesquisa de jurisprudência e alguns entendimentos do Supremo Tribunal de Justiça, num julgamento de habeas corpus, eles referiram o seguinte: essa Corte Superior de Justiça afirmou entendimento no sentido de que os artigos 96 e 97, ambos do Código Penal, eles não devem ser aplicados de forma isolada, mas sim analisando-se qual medida de segurança melhor se ajusta à natureza do tratamento de que necessita o inimputável. Dessa feita, relativa à presunção de necessidade do regime de internação para o tratamento do inimputável que praticou o delito punível com reclusão, admitindo-se assim a submissão ao tratamento ambulatorial. Então a gente percebe que na fixação da medida de segurança, o magistrado ele não se vincula somente à gravidade do delito, mas também à periculosidade do agente. E isso se observa sempre através dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Olá, amigos. Falando de ausência de imputabilidade, sempre nos vem à cabeça os casos mais clássicos que seriam das doenças mentais. Porém, é necessário uma certa comprovação, não basta só ter a doença mental. E é por isso que o caso Suzane von Richthofen e o menino Bernardo não puderam entrar nessa seara, conseguiram comprovar que eram crimes premeditados. O nosso caso é o do Chico Picadinho, que ele ficou conhecido na década de 60 e 70, quando ele foi responsabilizado por morte e esquartejamento. Por isso o apelido Chico Picadinho, devido aos esquartejamentos. No primeiro momento ele é julgado como um réu comum, ele teve a sua pena imposta, ele pagou a sua pena, cumpriu a sua pena. Ele foi solto em condicional, ele tentou uma outra vítima que escapou. Em 76, ele comete novo homicídio com esquartejamento, que novamente teve requintes de crueldade. Então ele é submetido a uma análise onde eles verificam que existe sim traços de psicopatia e ele não tinha entendimento por completo da ilicitude do fato. Era o caráter volitivo, da vontade, né? Ele tinha o caráter intelectual, mas não o volitivo. E esse caso ele está muito emblematizado porque ele até hoje ele permanece sob custódia do Estado. Não mais como um caráter punitivo, mas sim de acompanhamento. Ele não tem condições de convívio social. Foi solicitado um habeas corpus para tentar colocar ele em liberdade, alegando que ele já cumpriu o seu período de pena e aí estaria quase que como numa prisão perpétua, mas esse habeas corpus foi negado e dito que no laudo
Ele tinha personalidade psicopática, com um prognóstico bastante desfavorável, congênito, que é essa personalidade psicopática desde muito cedo na vida, que não é suscetível de nenhuma espécie de influência pela terapia, conferindo ao presente caso um alto índice de periculosidade latente. Então, num primeiro momento ele era tido como um réu comum, num segundo momento ele foi como um semi-imputável e hoje ele evoluiu para inimputável e ele tem essa interdição civil porque ele não tem condições de convívio social.